Eu concedo a palavra ao senhor William Jones, presidente nacional da Ordem dos Bacharéis do Brasil. Senhor presidente, os presentes na mesa, senador Paim, os demais presentes, meu cordial bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar essa... Muda para cá, vem para cá. Está funcionando? Eu gostaria de iniciar esse debate lamentando a não presença do presidente do Conselho Federal da OAB. Se bem que a gente já está habituado, a gente até entende, trata-se de uma pessoa muito importante, afinal de contas, ele é o presidente de um estado paralelo no nosso país. E eu lembro que eu tinha muita garra, determinação, eu viajava 2.000 quilômetros para debater com o senhor Ofir Cavalcante. E ele nunca vinha, mandava sempre o secretário dele, o qual hoje é o atual presidente. E agora parece que nós estamos a tendência do próximo presidente, que é o secretário. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta aos 750 mil advogados desse país, com advogados brilhantes que nós temos, principalmente no Rio Grande do Sul e no estado de Minas Gerais. Aonde estão 750 mil advogados que não têm chance de entrarem ali, está sempre os mesmos? O pai do Ofir Cavalcante foi o presidente, passou por Ofir Cavalcante passou por secretário-geral, que foi eleito com 64 votos, dos 750 mil advogados. Temos advogados brilhantes e não tem chance. Aonde vocês estão, 750 mil advogados, que não acabam com essa ditadura, para que nós tenhamos realmente a condição de começar a vir como era do passado, a OAB, não como todo mundo diz. A OAB foi uma benéfica para o país, serviços relevantes que prestou o Brasil. Foi, sempre diz foi. Não se ouve mais falar a OAB é. Então, eu deixo aqui um apelo aos 750 mil advogados que acabe com essa ditadura. Até porque, se vivemos uma democracia, a OAB tinha que dar o exemplo. E não, ainda na ditadura, tirando a chance de grandes e ilustres advogados de mudança, de transformação, e principalmente os jovens com novas ideias. Então, eu deixo aqui meu apelo. Gostaria, inclusive, aproveitar o secretário-geral aqui, fazer uma pergunta se eles não vão me processar por eu estar falando aqui. Porque na última audiência que eu estive, em 2012, o senhor Ofir Cavalcante me processou por exercício ilegal da profissão, porque eu falei em audiência pública. E não foi só eu processado, outros líderes estão sendo processados. Eles não vão calar nossa boca. Essa é uma luta sem volta. Porque, senhores, a gente ouve tanto falar, segundo os dirigentes da OAB, que o exame da ordem qualifica o profissional. E ele, para advogar, tem que ter um mínimo de conhecimento. Bom, se o senhor bacharel tem que ter um mínimo de conhecimento, então, para liderar a OAB, ele tem que ter mais. Então, eles deviam parar de falar tanta besteira como nós estamos cansados de ouvir eles falarem. Seria ingenuidade da minha parte discutir a constitucionalidade do exame hoje. Depois da Suprema Corte dizer que o artigo 84.4 está em desuso, dito pelo ministro Marco Aurélio, ou seja, fora de moda, autorizando a OAB legislar por provimento, que cabe aos senhores parlamentares essa função, porque ela pode legislar por provimento. Porque o artigo, o oitavo quarto da lei 8.906 foi regulamentado por ele, pelo Conselho Federal. E com autorização agora da Suprema Corte. Então seria ingenuidade minha falar em constitucionalidade. Certo? Esse exame, senhor, é um absurdo. Ninguém passa nesse exame. Ele funciona da seguinte forma. Se o cidadão acertar, ele não sabe fazer uma peça, mas se ele acertar o cabeçalho,
ele acertar o endereçamento, o nome da peça e responder 4 questões, está aprovado, mesmo que ele não saiba fazer uma petição. É a prestação. Mas se ele souber fazer uma peça bem feita e não ter tempo de responder as 4 perguntas, ele está reprovado. O judiciário não aceita a peça em prestação, ou ele sabe ou ele não sabe. Então esse exame não qualifica ninguém. E o problema é gravíssimo que nós temos no Brasil, muito grave, aonde quem está pagando o preço são os inocentes, são os bacharéis, que estão passando, que estão dando uma fortuna em dinheiro, à custa da miséria e do desemprego. Porque a OAB, o que ela vem fazendo? Fica aqui uma denúncia, que eu gostaria que vocês pedissem ao MEC, o número de matriculados e o número de formados todos os anos. Por quê? Porque a OAB, ela controla, de acordo com o número de formados, de acordo com o número de aprovados, anualmente. E mantém uma reserva de 100 mil cabeças no pasto, para dar lucro, de seres humanos. Porque a OAB está acostumada a dizer, esses dirigentes que falam tanta besteira, que são 5 milhões de bacharéis. Vocês estão acostumados a ouvir isso, todo mundo sabe. Isso é público. 5 milhões de bacharéis. Jesus Cristo, se há 5 milhões de bacharéis em direito, a população inteira é formada, se pegar todo o bacharelado, licenciatura, inclusive os recém-nascidos. Porque 5 milhões de bacharéis em direito, 5 milhões de engenharia, 5 milhões... Os recém-nascidos, até os que vão nascer já são formados. É só besteira. E se são 5 milhões, eu pergunto ao ilustre representante da OAB, aonde estão os 4 milhões e 900 mil bacharéis que não prestam, que não fazem inscrição? Morto? Morreram? E eu digo o seguinte, senhores, se eu pudesse escolher entre o céu e o inferno, pós-morte, eu escolheria o céu. Mas eu pediria licença ao Supremo para fazer uma visita aos favoráveis ao exame de ordem, só para perguntar para ele como que ele se sente desempregado, sendo humilhado por demônios e sem encontrar uma saída. Porque é assim que os bacharéis são humilhados, castigados por uma minoria. Porque é um Estado paralelo. Hoje a OAB arrecada em todos os estados, em todos os municípios e não presta conta. E nós estamos falando de bilhões. Se ilude quem falar em 80 milhões. Viu, doutor? 80 milhões por ano sem prestar conta, isso dá um exame. Mas ela arrecada bilhões entre anuidade dos advogados, 600 e tantos milhões por ano, mais os 80 milhões do exame de ordem, contratos milionários com os estados, xerox em todos os estados, em todos os fóruns, 12, 13 reais, uma procuração, cada advogado, e assim sucessivamente. Nós estamos falando de bilhões. Está na hora dos senhores saber onde é que está esse dinheiro. Onde está esse dinheiro? Nós queremos saber, eu amo meu país, eu quero saber, eles estão comprando armas? Estão montando o exército? Onde está esse dinheiro? Ou eles estão aplicando no social? De repente eles estão aplicando no social, porque diz que uma mão dá a outra, não tem que saber. Então eles não estão dizendo para a gente para ficar... Estão pondo no social, ajudando os bacharéis, dando pós, mestrado, de repente. Eu não estou sabendo disso, a sociedade não sabe disso. Mas precisamos saber, nós estamos falando de bilhões. O poder econômico dela é muito grande. Infelizmente, o poder econômico no Brasil... o valor econômico, ele supera os valores éticos e morais. Infelizmente, no nosso país, nós estamos vivendo por isso. Então, eu peço encarecidamente aos senhores, aos nobres senadores, pensem nessa classe, eu viajo o Brasil. É a fome e a miséria, não tem mais do que 300 mil bacharéis querendo trabalhar. Se tirar os que já morreram, os que se mataram, os que foram para a engenharia, que mudaram de ramo, os que abandonaram a arte, não tem mais que 300 mil. Não existe esses 5 milhões que tanto eles falam. Isso não existe. É só pedir para o MEC a relação de quantos foram matriculados e os formados no ano. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que eles falam. É mentiras e mentiras e mentiras para formar opinião pública. Então eu peço aos senhores, cuidem dessa classe, porque não são poucos. E nós vamos cobrar isso nas próximas eleições com um movimento contrário aos favoráveis do exame, como nunca foi visto nesse país. Porque hoje nós estamos em todos os estados com a Ordem dos Bacharéis do Brasil, graças a Deus. Eu, de coração, eu agradeço o convite para falar em nome dessa classe que a gente corre, que nós levantamos a bandeira e que não tem volta.
Eu agradeço vocês imensamente e espero que dessa vez, depois de tantas audiências, que seja tomada uma providência em favor dessa classe tão injustiçada que estão pagando sem dever. Já fizeram tudo que o governo exige e estão pagando com a miséria, e com a fome e com a perda dos sonhos. Muito obrigado. Agradeço ao senhor William Jones, presidente nacional da Ordem dos Bacharéis do Brasil.